Eu fiz o visto tudo sozinho, eu preenchi sozinho, deu tudo certo. A única coisa que aconteceu foi durante a entrevista depois, que eu vou contar para vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tibor aqui para começar a contar a minha história e a minha experiência lá do princípio mesmo. Bom, quando eu tinha 17 anos para 18 anos, ali acho que eu já tinha 18 anos, eu tava morando em São Paulo, tava trabalhando já como garçom, barman, eu fazia ali uns freelancers e trabalhava já como barman. Nessa época eu tinha acabado de sair do colégio, nesse meio tempo todo eu tava prestando vestibulares para poder fazer faculdade. Então eu consegui com a minha nota do Enem entrar numa faculdade estadual para economia e aí eu tava nesse impasse se eu ia ou não, e ao mesmo tempo eu tinha prestado o vestibular para a faculdade de aviação civil na Anhembi Morumbi em São Paulo. E eu lembro até hoje quando foi que eu tomei uma decisão assim do que eu iria realmente fazer. Eu tava trabalhando ali no bar que eu trabalhava, limpando. O bar era novo, então não era muito movimentado. Meu pai tava passando por ali e aí ele parou no bar para conversar comigo. Eu tava ali só eu e ele e tal. E aí ele falou: filho, eu conversei com uns colegas, tem um colega de empresa que eles estão montando uma escola de aviação lá nos Estados Unidos. Eu achei interessante, achei bacana. E eu queria falar para você se você tem vontade de ir para fora e tirar suas carteiras lá nos Estados Unidos. Nessa época, pessoal, eu não tinha voado nada no Brasil, eu não tinha feito nada de aviação ainda no Brasil, a não ser o vestibular para a faculdade. E aí, pô, naquela hora eu falei, cara, uma puta oportunidade, né? Então acho que eu vou repensar as coisas que eu quero realmente. Se fazer faculdade de economia, eu ia ter que mudar de estado. E colocamos no papel assim um valor que eu ia gastar, por exemplo, para alugar um apartamento, sobreviver. Na época, ali em 2014, 2015, o dólar ainda tava valendo muito a pena você ir para os Estados Unidos tirar a tua carteira. Ficava até mais barato do que se você fizesse o curso todo no Brasil. Então ali naquela hora eu falei, cara, vou agarrar essa oportunidade. Os Estados Unidos é um país que eu sempre gostei. Eu já tinha ido algumas vezes para os Estados Unidos e os Estados Unidos sempre me encantou, porque sempre me trouxe coisas boas. Se aquilo me encantar, como eu sempre gostei de aviação também, é aquilo que eu vou fazer para minha vida. Aí nesse período eu entrei na faculdade de aviação para poder ver algumas coisas da aviação, porque eu ainda não tinha estudado nada, para começar pelo menos o primeiro semestre. E tudo isso já estava meio planejado, a minha viagem, a minha ida para os Estados Unidos para tirar minhas carteiras. Então foi nesse período que começou realmente a ver as documentações que eu precisava para ir para os Estados Unidos, o que eu ia precisar de dinheiro para estar lá, quanto que eu ia gastar, isso tudo. Primeiro, eu precisaria de um visto para poder ir para os Estados Unidos. Eu não sabia realmente qual visto eu precisava, o que eu tinha que falar, por exemplo, numa entrevista de imigração. Então eu fui fazendo tudo meio sozinho, assim, não peguei agência nada, não peguei conselho de ninguém, fui fazendo sozinho, preenchendo tudo sozinho. E preenchi para o visto de turista e pensando que eu ia estudar nos Estados Unidos, porque naquela época a escola ainda não emitia visto de estudante. Então eu pedi o visto de turista e fui e agendei minha entrevista. Pessoal, pausa aqui agora por conselho do piloto da América, né? Se você quer tirar o teu visto, seja ele para turista ou para estudante, seja ele qual for, pessoal, dá para fazer sozinho. Dá uma pesquisada na internet, como funciona o processo e tudo mais. Sei lá, preencher os formulários que você precisa para o teu visto. Se você preencher tudo correto, tudo certinho, dá uma verificada, dá para fazer sozinho. Voltando então à entrevista do visto, fiz lá tudo sozinho, como eu falei para vocês que dá para fazer sozinho. Agendei a minha entrevista e como na época eu não tinha conhecimento nenhum de como funcionava e eu não achei ninguém falando como funcionava as carteiras nos Estados Unidos, eu fui para a entrevista achando que eu ia estudar
mas eu tava solicitando um visto de turista. Eu cheguei na minha entrevista com a mulher do consulado e ela me perguntou o que eu iria fazer nos Estados Unidos, como que é uma pergunta padrão que eles fazem sempre com qualquer tipo de visto que você vai tirar. E lá na hora eu falei que eu estava indo para os Estados Unidos para tirar minhas carteiras de piloto, que eu estava indo voar. Tinha todos os documentos impressos da escola e tudo, já que estava tudo meio cadastrado. E aí eu mostrei para ela. E ela falou o seguinte: mas você está indo para os Estados Unidos com visto de turista e você vai estudar? Alguma coisa está errada. Me fala realmente o que você está indo fazer. Eu falei: não, eu estou indo estudar lá, tirar minhas carteiras com visto de turista. Ela falou assim: não, mas você não pode ir para os Estados Unidos estudar com o teu visto de turista. Você tem que tirar um visto de estudante. E aí nessa hora que eu falei, fiz cagada. Nessa primeira entrevista ela deu um processo administrativo para mim solicitando mais informações sobre a escola, inclusive o formulário I-20 da escola, falando que eu estava indo lá para os Estados Unidos estudar na escola de aviação. Mas a escola naquela época não tinha, não fornecia visto de estudante ainda. Voltei com meu passaporte para casa e no mesmo dia eles mandaram um e-mail solicitando as informações da escola, o que eu ia fazer de curso e tudo mais. Naquela hora eu entrei em desespero, né? Tentei falar com meu pai, com o pessoal da escola. E eles me alertaram: não, você tem que vir com visto de turista realmente. Você vem com visto turista, vem passear aqui, conhece a escola, e aí você vê realmente se você vai querer fazer o curso. No mesmo dia que deram a negativa do meu visto, eu encaminhei um e-mail falando que eu cometi um equívoco, que na verdade eu estava indo para os Estados Unidos como turista para conhecer a escola, e de lá eu ia resolver se eu ia realmente estudar ou não. Um dia depois eles responderam o e-mail solicitando uma nova entrevista comigo. Nessa entrevista, aí eu já mudei o meu discurso. Aí eu falei aquilo que eu tinha escrito no e-mail. Então eu ia turistar e ia conhecer a escola de aviação, porque eu estava cursando a faculdade de aviação civil, então eu queria conhecer outras coisas, ou aprender a língua inglesa, alguma coisa assim. A embaixada me autorizou o visto, me deu o visto, falou: não, então tudo bem, e deu o carimbo lá de autorizado. Essa, pessoal, é a primeira parte da história lá do princípio mesmo, de quando eu tava ainda no Brasil, pensando o que eu ia fazer da vida ainda de faculdade e tudo mais, e agarrei aquela oportunidade de poder ir para os Estados Unidos. Então paguei só aquelas taxas de consulado, dei o visto aprovado e agora partiu para os Estados Unidos. Outra coisa também que eu posso dar de conselho pessoal: quando as oportunidades aparecem para você, não fica pensando, remoendo aquela oportunidade, não fica pensando se vai dar errado, e se acontecer outra coisa, e se, tem muitos e se. Vai e agarra a tua oportunidade, agarra a sua oportunidade e faz. Tudo na minha vida aconteceu muito rápido, tanto que eu tirei minhas carteiras e entrei para a linha aérea com apenas 21 anos. Porque essas oportunidades foram aparecendo na minha vida, porque eu fui agarrando e fui fazendo, fui dando um jeito de acontecer. Então, apareceu a oportunidade, agarra e faz. Se você tá gostando aí, pessoal, da história, da minha experiência, se tá te dando alguma luz, compartilha aí com o pessoal e se inscreve aí no canal para continuar acompanhando essa história. Valeu, fico por aqui, ó. Subiu!